E desde que o problema se tornou ainda mais sério na nossa cidade, o jornalismo do Supercanal vem se empenhando nas edições dos nossos telejornais em sempre falar sobre o tema, inclusive também mostrando denúncias de loteamentos que estão sujos, entulhos, locais que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E nesta série especial, nós convidamos a médica Sabrina Gerson, que falou a respeito dos sintomas dessas 3 doenças: dengue, febre chikungunya e zika vírus. A dengue é uma doença séria causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Em casos mais graves, pode até matar. Além da dengue, atualmente o mosquito também transmite a febre chikungunya e o zika vírus. O Supercanal convidou a médica do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e da Estratégia de Saúde da Família do município para explicar a diferença dos sintomas dessas doenças. Bom, a princípio, os sintomas da dengue são inespecíficos, eles se iniciam com uma febre súbita, cefaleia, náuseas, mialgia, dor retroorbital. E vai aparecer o exantema mais ou menos no 7º dia da doença. Então já está assim, já está naquele processo final. Então, a princípio, são sintomas inespecíficos que podem sugerir várias outras doenças e a gente tem que estar atento à epidemiologia local, saber onde o paciente foi, onde se ele viajou, foi num local que tem surto, né, de dengue, para a gente tentar o diagnóstico diferencial para saber se realmente é dengue. Sobre a dengue, a febre é mais branda ou mais alta? Não, normalmente um quadro de febre alta. Tá? Um paciente bem prostrado, com dor no corpo, uma dor significante. E agora vem a chikungunya, que tem uma dor nas articulações muito intensa, que o paciente não consegue nem andar. Gera uma dificuldade até para andar. Além das dores nas articulações, quais são os outros sintomas da chikungunya? Da chikungunya são parecidos, né, com a dengue, porém a questão dos resultados laboratoriais são mais leves, não tem uma plaqueta baixa igual tem na dengue, aparece o exantema mais no princípio dos sintomas, tem edema articular, pode dar até aquele líquido na cavidade articular. Mas assim, o que é mais intenso mesmo na chikungunya é a poliartralgia. Tá? São essas dores... São as dores articulares. Mas tem febre, mas um quadro mais brando do que na dengue. Em relação ao zika vírus, quais são os sintomas do zika vírus? O quadro diferencial aí, que chama atenção na gente no zika vírus, é uma conjuntivite que ele gera e um exantema nas primeiras 48 horas, além da febre, e tem edema articular também. Só que com dores menos intensas do que na chikungunya. A chikungunya dá uma alteração, a pessoa não consegue se manter em pé, ela anda dobrada, até porque o nome é aquele que se curva, chikungunya, né? Porque a pessoa já anda com aquela postura característica da doença. E o zika vírus, o paciente também pode apresentar febre, manchas vermelhas pelo corpo? Febre, inclusive o diagnóstico diferencial são o exantema de início nas primeiras 48 horas, coisa que na dengue não aparece. Caso as pessoas apresentem os sintomas da dengue, chikungunya ou zika vírus, a médica recomenda e orienta que os pacientes devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para receberem o tratamento adequado. Diante dos sintomas, se é dengue, zika, chikungunya, tem que procurar uma unidade de saúde. Na unidade de saúde vai ser realizada a prova do laço, que ela vai diagnosticar se tem alguma presença de peteca, que é um sinal de extravasamento de sangue, né? Uma propensão à hemorragia. E a partir daí, o médico da unidade básica, ele vai saber se ele vai encaminhar esse paciente para fazer um hemograma e plaqueta para estar acompanhando esse paciente, né? E se é um sinal de gravidade, se tem risco de sangramento, se tem que receber uma hidratação endovenosa num pronto-socorro, se tem que internar. A partir daí que o médico vai tomar a decisão. Inclusive, os casos têm que ser monitorados na unidade básica de saúde. Pacientes, principalmente com comorbidades como hipertensão, diabetes, são pacientes que têm que ser monitorados diariamente. Além de fazer os exames, eles têm que ser monitorados, porque a doença pré-existente pode descompensar também. Então,
tem que ser monitorado diariamente na unidade básica de saúde. Sabrina também alertou para os cuidados e falou sobre os sintomas da dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica é um quadro assim, o paciente vai apresentar um início súbito de sangramento de mucosas, que é mucosa oral, nariz, manchas roxas na pele ou vermelhas, sem ser a lesão do exantema. Diferente, como se você tivesse tomado uma pancada mesmo, começa a aparecer manchas roxas e pintinhas também. Tá? O quadro de dengue hemorrágica, às vezes a gente fala assim, porque teve mais de uma vez a dengue. Nem todo mundo. Tem gente que tem 1, 2, 3 vezes e não tem a dengue hemorrágica. Tem algumas teorias que ainda não foi comprovado totalmente sobre a virulência do vírus, que ele pode ser mais agressivo em alguns organismos, a resposta do indivíduo também à infecção do vírus. Então, assim, é ainda um mecanismo um pouco desconhecido, sugere-se algumas formas, mas, inclusive, em criança, que foi o caso que a gente teve aqui no município, os sinais, a princípio, são bem inespecíficos, é um pouco complicado de você diagnosticar naquele momento, às vezes, nos primeiros sintomas, que é uma dengue hemorrágica, né? Que ela pode ser uma complicação daquele início ali. A maneira de evitar a dengue é eliminar qualquer foco de água parada no qual o mosquito possa se reproduzir. Todas as pessoas devem cuidar de suas casas e locais de trabalho de modo que consigam manter o ambiente sempre limpo e longe de qualquer possibilidade de acúmulo de água. O que são 10 minutos na sua semana? 10 minutos por semana é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo para um ganho tão grande. 10 minutos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude. Minas Gerais, governo de todos.